Uma outra fonte de energia, pessoal, é a de biomassa, tá? A energia de biomassa, ela é produzida através da matéria orgânica, tá? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal, tá? E pode ser utilizada na produção, então, de energia, tá? Um recurso extremamente renovável. Por quê? Porque ele se utiliza de restos de lixo, né, doméstico, de lenha, de bagaço de cana, de lodo de esgoto, tá? De madeira, tá? E tantos outros materiais, né, que são considerados descartes, né, dejetos, né, que vão ser levados para o meio ambiente numa forma inutilizável, tá? Esse tipo de energia, ele tem uma eficiência um pouco menor, tá? Então, quando comparado ao petróleo, né, aos combustíveis fósseis, ele é um pouco menos utilizado justamente porque ele, além de ter um alto custo para a produção, ele tem uma eficiência menor. Mas qual seria a vantagem, né? Porque ele tem que ter uma vantagem. É uma fonte de energia extremamente limpa, tá? Não libera gases, né, altamente poluentes, como por exemplo o gás carbônico. O que a gente pode ter é um pouco de liberação de metano através do processo de decomposição do lixo orgânico, por exemplo, tá? E também ele pode ser utilizado para geração de fertilizantes. Tá? No Brasil, a gente tem como principais representantes dos biocombustíveis o etanol, o biogás e o biodiesel, tá? Que são produzidos, por exemplo, através do bagaço de cana-de-açúcar. A energia mareomotriz, pessoal, ela é uma energia produzida através do movimento das marés e das correntes marítimas, tá? A gente não tem, né, esse tipo de produção de energia no nosso país, justamente por não ter uma situação geográfica muito propícia, tá? E também pela implementação do sistema, tá? Mas o que seria? O sistema de implementação da energia mareomotriz, ele vai consistir na construção de diques, tá? Que captam a água durante as marés mais altas, e durante as marés baixas, essa água armazenada, ela vai ser liberada. Para quê? Para passar pela turbina e fazer a geração, então a movimentação e gerar energia elétrica, tá? De uma forma assim simples, a gente pode conseguir visualizar ela muito parecida com a energia hidráulica, tá bem? E aí eu trouxe para vocês no último slidezinho aqui também, né, uma amostra de cada uma dessas, uma ilustração, né, de cada uma destas fontes de energia, tá? E aí agora, pessoal, a gente vai discutir um pouquinho sobre as fontes não renováveis, né? Já que eu passei para vocês as que são renováveis, justamente pelo alto poder, né, de não se perder, da gente conseguir ter ela sempre, não é amostra, é disponível no ambiente, tá? Então a gente vem agora com as fontes não renováveis de energia, que são os combustíveis fósseis, né, petróleo bruto, carvão mineral e gás natural, e os combustíveis nucleares, né, como por exemplo o urânio. De uma forma, né, um conceito bem expressivo para vocês. As fontes não renováveis são aquelas que são encontradas na natureza em uma quantidade esgotável, tá? Ou seja, sua constante exploração vai levar ao esgotamento de suas reservas, tá? Então a gente não vai conseguir ter uma produção constante e um reabastecimento. Os combustíveis fósseis, como já comentei com vocês, tá? Eles foram formados há milhões de anos atrás, tá? Por meio de processos naturais, como a decomposição de restos de seres vivos, né? Soterrados no subsolo, né? No solo dos oceanos, e que passaram por processos de elevadas pressões e temperaturas e compactação, junto com sedimentos rochosos, tá? E ficaram ali por um grande tempo e hoje são extraídos, né, para a produção de petróleo bruto. E o que seria o petróleo? O petróleo nada mais é do que uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Formada a partir de decomposição de matéria orgânica, principalmente de restos de organismos marinhos, né? Que são os fitoplânctons, são os vegetais que a gente só consegue visualizar a microscópio, tá? O refino do petróleo, pessoal, ele produz insumos para a indústria
petroquímica, tá? E diversos combustíveis líquidos, como diesel, né? Como a gasolina, a querosene e o óleo combustível. Se vocês quiserem, eu dei uma aula sobre petróleo para os meninos do 6º ano, tá? Vocês podem estar me pedindo que eu encaminho para vocês estarem vendo um pouquinho melhor o que é o petróleo, como ele veio, como ele surgiu, como é feita a extração, tá? E aí eu encaminho para vocês o link da videoaula, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. O gás natural, né, ele também é formado por hidrocarbonetos gasosos que são produzidos a partir da decomposição de matéria orgânica fossilizada, tá? É um gás inocolor, é um gás inodoro, tá? Ou seja, não tem cor, não tem cheiro, tá? E também não é tóxico, tá? Ao contrário do petróleo, que é completamente inflamável, tá? A queima do gás natural, pessoal, para geração de energia, vai apresentar níveis inferiores, né, de emissão de poluentes, quando a gente compara ele a outros combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo. O carvão mineral, ele também é constituído principalmente por carbono, tá? E ele pode sofrer alterações de acordo com a região em que ele é obtido. A queima do do carvão pode ocasionar problemas ambientais, principalmente pela grande liberação de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, né, que a gente sabe que são gases que interferem diretamente na produção de chuva ácida, né? E essas chuvas ácidas, elas vão interferir muito na questão de plantações, nos recursos hídricos, né, na água, e vai tornar imprópria para consumo, tá? E hoje, né, o carvão mineral, ele não é muito utilizado, tá? Ele já foi muito utilizado nos séculos anteriores, né, para movimentação, para transporte e também para produção de alimentos, mas hoje, quando comparado a outros, né, ele não tem uma eficiência energética muito grande. E quais as vantagens e desvantagens, então, de se utilizar, né, os combustíveis fósseis? Principal vantagem, tá, pessoal? Ele possui uma alta eficiência energética, tá? Então, num processo de combustão, esses combustíveis fósseis, eles vão produzir uma quantidade muito grande de energia, tá? Quando comparado a outros tipos de energia, de fontes, né, não renováveis. Agora, uma grande desvantagem é que eles estão se esgotando, né? Tá acabando. Não tem mais, né? Não tem mais grandes reservas, grandes jazidas, né? Então, por ele estar acabando, ele vai tendo um elevado preço comercial, tá? O petróleo, né? Os combustíveis fósseis, eles precisam de uma estocagem adequada, porque eles têm uma grande capacidade de explosão, tá? Já comentei com vocês a questão das chuvas ácidas, né? Que eles liberam uma grande quantidade de dióxido de enxofre e monóxido de carbono. E eles são grandes emissores de gás carbônico, tá? Ou seja, eles são grandes interferentes no efeito estufa e no aquecimento global, tá? Outro tipo de fonte não renovável são os combustíveis nucleares, tá? Não muito utilizado, tá? Ele tem mais para a região da Itália também e do Japão, perdão, da Ucrânia e do Japão, tá? No Brasil, a gente tem alguns exemplares de usinas, né, nucleares situadas principalmente na região de Angra dos Reis, tá? Mas que está passando por grandes críticas, né, de pesquisadores e de ambientalistas, porque tem um risco muito grande de causar algum acidente e dispersar material radioativo, né, vazar material radioativo ali por não ter um local fixo, né, e aí vai acabar interferindo diretamente na população, tá? Mas o que são os combustíveis nucleares, né? Ele é gerado por uma fissão de urânio, um elemento químico existente na natureza, no reator, tá? A fissão nuclear, pessoal, ela é quebrada dos núcleos de átomos radioativos que formam núcleos menores e assim liberam grande quantidade de energia, tá?
A energia produzida para o aquecimento da água, né, e a produção de vapor que aciona as turbinas. E logo assim a gente tem então a energia, né, dos movimentos das turbinas que gera a energia elétrica, tá? A gente teve, né, se eu não me engano, em 2011, né, aquele desastre nuclear de Fukushima, tá, no Japão, que foi ocasionado justamente em uma usina nuclear, né, ocorreu uma falha quando essa usina foi atingida por um tsunami, né, e causou o derretimento de reatores, tá, e aí então liberou uma grande quantidade de material radioativo nas proximidades e contaminou a água e o solo. Foi um dos maiores atentados acontecidos, né, depois do acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 86 na Ucrânia, né, que ocasionou uma grande explosão e um incêndio muito grande. Lançaram partículas radioativas na atmosfera, tá? Quais as vantagens e as desvantagens dos combustíveis nucleares, né? Eles não liberam gases poluentes. O urânio ele é encontrado em grande quantidade na natureza e gera resíduos que, se devidamente armazenados, não impactam no meio ambiente. Entretanto, né, as desvantagens que esse método, né, esse sistema utiliza é que são necessários ambientes adequados para o armazenamento do lixo radioativo e o custo da implementação da usina é muito grande, tá? Então, justamente pelo alto custo, né, ele é pouco implementado. E aí eu trouxe para vocês nesse penúltimo slide, né, duas imagenzinhas onde mostra as fontes de energias renováveis e as fontes de energias não renováveis. Só capitulando, renováveis: solar, maremotriz, eólica, geotérmica, hidráulica e biomassa, tá? E não renováveis a gente vai ter, né, os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral e a nuclear. E aí eu deixo agora para vocês uma perguntinha, né? Sobre as fontes energéticas, né, alternativas no Brasil. Quais são as principais fontes de energias produzidas em nosso país, né, diante dessas que a gente estudou? Eu vou deixar essa perguntinha para vocês responderem e trazerem para mim por escrito no caderno na última aula, tá? Na próxima aula, tá? Vocês vão então anotar, de acordo com a pesquisa de vocês, quais são essas fontes de energia hoje utilizadas por nós, né, no nosso país. Claro que passando por um processo de adaptação, assim como eu já falei com vocês. Tem fontes de energia que não são muito eficazes, mas que estão sendo utilizadas justamente para tentar reduzir o grande impacto ambiental. Tá ok? Então eu vou deixar essa tarefinha e posteriormente eu vou passar também outras tarefinhas para vocês estarem fazendo e estarem me encaminhando. Tá ok?